Cara, vocês perdoem o barulho que tem um eloquente do meu parceiro Dão, grande amigo meu, que gosta muito de ouvir música alta. Cara, um dos meus estudos aqui sobre geografia do estado do Rio de Janeiro, obviamente, dá para se analisar o porquê, tá, da grande mamata que os governantes do estado do Rio de Janeiro têm. Por exemplo, a economia do nosso país, ela é dividida em três, tá? Que são primário, secundário, terciário. Primário é a extração, tá? É o mecanismo da economia de extração. Vou dar um exemplo. Onde a gente tem no estado do Rio de Janeiro a maior extração petrolífera do país, que se localiza em Macaé, na Bacia de Campos. Isso é um dado. Vou dar o segundo, da região dos lagos, mesmo estado do Rio de Janeiro. A segunda maior extração de sal, tá, do país, perdendo só para a região Rio Grande do Norte, no estado do Rio de Janeiro, região dos lagos. Aí vou dar um exemplo aqui da segunda, tá? Eu falei que a economia do país, não falei do país, tá? A economia do país também se engloba nisso, mas eu vou falar em relação, falando da economia de um estado do Rio de Janeiro. Então, me perdoem aqui, voltando ao raciocínio. A secundária, são três. A secundária, ela engloba o quê? A secundária, ela engloba construção civil e indústria. Se você parar para pensar, aonde a gente tem uma indústria aqui grande? A gente tem uma das maiores indústrias do aço, tá? Eu não sei exatamente o dado que ela se localiza, tipo assim, o grau que ela se localiza. Por exemplo, eu não sei te dizer se ela é a terceira maior do mundo. Eu sei que ela está entre as 10 maiores do mundo, se eu não me engano, que é a CSN Volta Redonda. Faz parte, é englobada, tá? Tá? No estado do Rio de Janeiro, CSN. E faz parte do que do estado? Da segunda economia, secundária, segunda economia do estado. A gente tem, tá? Eu vou pesquisar depois, eu trago para vocês. Mas eu acho que ela tá entre as 10 do mundo, a CSN. A corta a Volta Redonda inteira. É uma cidade dentro de outra cidade. Esse é um exemplo. Aí você fala, tá, indústria tudo bem, Gessiel. Energia, a gente tem várias hidrelétricas no estado do Rio de Janeiro. Nem vou entrar muito nesse mérito, que eu tenho um pouco conhecimento. Mas eu vou entrar na construção civil. Se você parar para pensar, a cidade de Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma metrópole gigantesca. O Rio de Janeiro é grande, é uma metrópole conurbada. O Rio de Janeiro é um dos estados do Brasil menor, um dos menores estados do Rio de Janeiro, um dos menores estados do Brasil, tá? Sendo que é o terceiro estado mais populoso. Terceiro estado mais populoso do Brasil, sendo que ele é um dos menores do Brasil. É só você pegar o mapa do Brasil, você analisar, que você vai ver. Então, vem com o meu raciocínio aqui, que eu vou chegar onde eu estou tentando falar para vocês no início do vídeo. Se você parar para pensar, a gente tem um estado pequeno, populoso, conurbado, tá? Com variedades, tá? De economias, trabalhos, por exemplo, igual eu falei aqui do setor primário e do setor secundário das indústrias. Por quê? Por que construção civil? Porque a construção civil ela vem crescendo, a conurbação.
tá? As regiões metropolitanas ligadas à região, ligada à metrópole, que é o Rio de Janeiro, ela vem se expandindo. E se a região metropolitana vem se expandindo, correto? A metrópole, ela é um centro, tá? Ela é um centro onde ela se expande, se divide, se ligando a outras cidades, que se tornam regiões metropolitanas. Se eu pegar aqui para vocês, olha só um dado. Se eu pegar aqui para vocês, vamos lá. A metropolização. O que é a metropolização? No vídeo que eu tentei falar aqui, a metropolização é o que? É cidades, tá? Do município do estado do Rio de Janeiro, independentes do Rio, mas que se engloba na região metropolitana, tá? Resumindo, o Rio de Janeiro é uma metrópole, tá? Aonde ela liga a várias outras regiões, que se caracteriza, dá o nome de regiões metropolitanas. Por que elas se tornaram regiões metropolitanas? Uma metrópole e uma região. Porque elas se tornaram cidades urbanizadas, que superou o meio rural, tá? Que vê as melhorias de transporte, etc. e tal. Automaticamente se tornaram a metropolização, fez o grande fenômeno da metropolização, se tornou uma região metropolitana, correto? Que fez com que se tornasse esse grande estado, com 92 municípios. Então o estado do Rio de Janeiro ele é rico. Por isso que o meio da construção, a construção civil, ela vem crescendo gigantescamente, porque não tem mais como crescer na horizontal. O efeito da conurbação horizontal não dá mais. Tá todo mundo aqui, ó, todo mundo junto. A densidade demográfica é muito pequena para a quantidade de pessoas. Então eu acho que, se eu não me engano, não fala em memória, é 343 pessoas por quilômetro quadrado. Cara, é muita coisa, é muita gente. Então a gente temos um estado rico e com muitas pessoas. Por isso que a economia secundária ela vem crescendo. Você vê que só vem crescendo prédios. Ponto. Não tem mais onde crescer. Aí eu vou para a terceira economia do país, que se dá o nome de terciário, que é o que? É o comércio e os serviços. Equivale também lembrar que a maioria da população, tá? A maioria da população econômica ativa, tá? Que é o dado PA, população econômica ativa do estado do Rio de Janeiro, a gente está falando do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Tá enquadrada nessa terceira economia, que é a terciária, que é o que? Outros serviços e comércio. Então você vê que o PIB, o que é PIB? Tá? Produção interna bruta do estado do Rio de Janeiro é gigantesca. Gigantesca. Os poucos dados que eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo é gigantesca. Os caras roubam muito, cara. Rouba muito. Cara, é tão simples. É tão simples, cara. Cara, nosso governador ele poderia muito bem melhorar, entendeu? Pegar os seus assessores que são inúmeros, nem sei quantos são, na verdade. Vou pesquisar. Acho que ele tem direito a, acho que
no mínimo mais de 10 assessores, com certeza ele tem, e não ganham mal. Poderiam procurar melhorar o PIB. Se tá ruim, como eles falam, poderiam procurar melhorar esse PIB. Para quê? Para melhorar a nossa vida. Não pode o estado do Rio de Janeiro, sendo a maior extração petrolífera do país, que fica localizada em Macaé, na Bacia de Campos, a segunda maior extração de sal na região do Lagos, a primeira vem aí é Rio Grande do Norte, e uma das maiores indústrias do mundo, tá? com um PIB altíssimo, que eu tenho dado aqui para vocês aqui, é um dado antigo do IBGE, que é de 2016, 64 milhões, tá? de reais. Eu acho que o número é até acima disso daqui, é medido em dólar. Depois eu vou botar na definição do vídeo aqui para vocês o dado correto aqui. Cara, é muito dinheiro. Eu fico revoltado com a corrupção no estado do Rio de Janeiro, um estado laico, um estado rico, um estado que tem tudo para crescer, um estado que merece, entendeu? Merece uma atenção. E se você parar para pensar, o Rio de Janeiro, ele forma uma megalópole, me perdoe, megalópole. O que é uma megalópole? É a junção das principais metrópoles de um país. A principal metrópole do país, Brasil, é São Paulo e Rio de Janeiro. A união delas tem 25% da população toda do Brasil vive nessas duas regiões, correto? E detalhe, 60% do PIB, produção interna bruta, vem daqui, dos dois. Além do maior carnaval do mundo, Rio de Janeiro tem um turismo fortíssimo. Então, se você parar para pensar só nos poucos dados que eu estou dando aqui, que eu tive que parar, né? Vocês me perdoem o modo grotesco que eu estou falando, algumas faltas de dados intelectuais, é porque eu realmente estou estudando um pouco do estado do Rio de Janeiro, e a sua geografia, na verdade, e eu tive que parar para fazer esse vídeo porque isso aqui me surpreendeu, cara, e me deixou aqui pensativo. Então você tem uma região metropolitana vasta, você tem uma metrópole rica, você tem uma metrópole, a terceira maior população, entendeu? Perdendo para São Paulo e Minas Gerais, um estado pequeno, corrompado, com vários problemas, mas rico. Então, autoridades, o que vocês podem fazer para melhorar isso daqui? Esse estado falido que a gente vive. Esse estado que vive mergulhado na corrupção. É lamentável. É lamentável isso. Porque o Rio de Janeiro, ele é vasto, ele é grande, e não só o Rio de Janeiro, né? Mas parece que aqui vive um berço da corrupção, parece que aqui está a raiz da corrupção, um estado onde todos os governadores praticamente foram presos ou condenados, um estado onde foi mandado 800 milhões para ser usado nos hospitais da pandemia e nenhum hospital foi entregue
Maracanã foi entregue com 30% da ocupação dos leitos. Então isso não entra na minha cabeça, eu não consigo entender. Porque a matemática é feita de números. E os números que eu tenho não bate com a realidade que eu vejo nos noticiários. Não bate. Já dizia já o sábio. E o conhecimento demais mata, deixa louco. E é verdade. Cara, meu Deus do céu. Então fica aqui registrada a minha revolta. Perdoe algumas coisas aqui que eu tenha falado aqui que tenha falado aqui e tenha errado, mas eu sou um cidadão brasileiro, sou uma pessoa falha de conhecimentos pequenos, mas que o pouco do mínimo do nada que eu sei, eu tento passar para vocês, porque são dados que todo mundo deve saber. Você vive num estado rico, que não merece o que está passando. Então, ignora a minha ignorância e adquire, guarda para você as informações valiosas e pesquisa o que eu estou falando, para você ver que eu não estou falando besteira, tá? Óbvio que vai ter pessoas muito mais conhecimentos intelectual do que eu, que vai saber abranger melhor o assunto, muito melhor do que eu, com certeza. Mas pelo menos, como um cidadão brasileiro que sei meus direitos e deveres, um mínimo que eu sei, eu me sinto no direito de compartilhar com vocês, porque isso também é cidadania, tá bom? Então, abraço. Perdoe o barulho, tá bom? Parou. Ele para e ele fica trocando o som da hora. Enfim, voltando aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui para mostrar para vocês do que eu tô falando. Das riquezas que a gente tem no nosso estado. Eu falei de Volta Redonda, né? Da indústria de Volta Redonda. Ó, um dado aqui. Em Volta Redonda, o destaque é a indústria de base com a Companhia Siderúrgica Nacional. Também o estado é o único do país que cedia uma usina nucleares. Cara, o único do país, tá bom? O único do país. A gente tem no estado do Rio de Janeiro, tá? A cidade que tem uma usina nuclear, tá bom? Que produz energias, que produz aço, uma indústria bilionária, tá bom? Que produz um PIB gigantesco para o estado do Rio de Janeiro, gigantesco, tá bom? Aqui, ó, uma das maiores, a única no país e uma das maiores do mundo. Tem noção? Aí não vou longe não. A gente tem uma indústria farmacêutica vasta no nosso estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, a gente temos aqui 80 laboratórios instalados. Merck é um. Agora falamos de um mais famoso. A Fiocruz, a Fundação Fiocruz, todo mundo conhece. Ela fica localizada ali em Manguinhos. Ela é o maior laboratório da América Latina. E uma dos maiores do mundo. Eu tô falando para você que a gente tem no Rio de Janeiro isso. Eu não consigo entender como é que um país, me perdoe, como é que um estado ele tem, tá bom? Tudo isso e tá assim. Eu não consigo compreender isso. Isso não entra na minha cabeça. Não entra. Tá aqui os dados. Tá? Vou ler aqui para você. Vamos ler aqui, ó. A Fundação Oswaldo Cruz, localizado no bairro Carioca de Manguinhos, é o maior laboratório público da América Latina. É um dos maiores do mundo. Tá aqui. Não é eu que tô falando, não é o Gisele que tá falando. Aí eu vou aqui, ó. Isso, lembrando para vocês que é o que?
a segunda, secundária economia do país, que é dividida em 3. Tá bom? O estado abriga o segundo maior polo cervejeiro do Brasil. Caralho, é muita coisa. O segundo maior polo cervejeiro do Brasil. Ó, vamos englobar aqui Petrópolis, uma das sedes maiores cervejarias do país. Ó, do país. E também para Teresópolis. Tem noção? A gente tem no nosso estado não só a parte de laboratórios, que, perdoe fazer uma observação aqui em relação à pandemia, você comprava aquele ivermectina por torno de R$10 no máximo. Hoje você paga 30. Indústria farmacêutica. A gente tem 80 no estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Cerveja, para quem gosta de tomar cerveja, para você, meu amigo, gosta de tomar cerveja, a gente é o segundo maior do estado. Desculpa, perdão. Segundo maior do Brasil, Petrópolis. Um dos maiores polos cervejeiro do país, está aqui. Aí, ó, você vem aqui, ó. Também o estado tem um percentual, tá? Um percentual considerável de exportações, tá bom? De exportações brasileiras com participação aproximadamente de 12,88%. Esse dado aqui que eu estou dando para você é de 2010, tá? Esse dado aqui é de 2010, principalmente pelo petróleo cru, tá? Refinado, produzidos, semifaturados de ferro, plataformas de petróleo, linhas de aço. Por exemplo, o que está falando aqui é o seguinte: a gente é responsável, tá, pela exportação, como eu falei, que o São Paulo e Rio de Janeiro é uma megalópole. Ela é responsável por 60% do IPIB. Novamente eu repito, IPIB, tá? A produção, tá? A produção bruta do país. Do país não, do estado. Então, se você vir comigo aqui, você vai ver 12,88%, porque a gente tem na bacia de Campos, localizada em Macaé, como eu já falei aqui para vocês, a maior, tá, extração petrolífera do país. Tudo isso localizado no Rio de Janeiro. Tá aqui. Eu tava falando para vocês do PCAP, né? PCAP, eu vou dar um dado aqui do PCAP para vocês, de quem, tá? De quem pode, das pessoas que pode, basicamente, como é que eu vou te explicar aqui, fugiu da minha cabeça aqui, vamos aqui, deixa eu dar uma medida aqui rápida aqui, comprovar sua renda, tá? Um dado singelo do PCAP, foi feito pelo IBGE, tá bom? Em 2014, tá? Esse dado, ele vem, tá, do IBGE de 2014, o capital foi de 46.462, segundo o IBGE. Vou mostrar aqui. Tá aqui. Tá aqui, ó. Não é eu que tô falando, não. Tá aqui. Eu não sei se dá pra ver que a minha câmera não é muito boa, mas tá aqui. Aí você vem pra cá. Vamos falar aqui para vocês. A gente tem petróleo, pesca, portos, transporte, pessoas, cargas, construção naval. A gente tem praia, turismo. Nem vou entrar no turismo para não ficar covardia. E piscicultura. Vasta. Aí eu te falo, qual é a dificuldade que eles encontram em administrar toda essa riqueza que a gente tem?
Vou dar para você também os poderes, tá? Agora eu vou lá pro artigo aqui, vamos lá. Veja o que diz a Constituição Federal, no enunciado do seu artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observando os princípios desta Constituição. A atual Constituição do Estado do Rio de Janeiro foi promulgada no dia 5 de outubro de 1989, sendo também constituída pelos 3 poderes. Aí tu vai falar assim, Gisele, quais são os 3 poderes? Vamos lá. Poder executivo, exercido pelo governador. Pô, nem tivemos um governador preso, né? Você me perdoe o meu deboche, a minha ironia, minha ironia. Sendo o poder executivo, Palácio do Guanabara, na capital. Poder legislativo, exercido pela Assembleia Legislativa, composta pelos seus deputados estaduais, sede no Palácio de Tiradentes, na capital. Poder judiciário, que é exercido pelos desembargadores, juízes, direito, procuradores, promotores estaduais, que atuam na tribuna do Estado e ingressam na carreira através de concurso público. Ponto. A gente tem também o Rio, a hidrografia do Rio Paraíba do Sul, que nasce lá em Taubaté, lá em São Paulo, corta o Rio de Janeiro e deságua no oceano. Tudo isso aqui a gente tem no estado do Rio de Janeiro. A minha pergunta para você é: como o estado do Rio de Janeiro passa por dificuldades financeiras? Como o estado do Rio de Janeiro permanece largado com tanta riqueza? Será que a gente não tem dinheiro suficiente para a gente proporcionar para um cidadão do estado do Rio de Janeiro uma vida digna? Será que a gente não tem dinheiro suficiente para proporcionar hospitais dignos? Será que a gente não tem? Ou será que a gente tem muito dinheiro e a corrupção muito grande? Tá aqui. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês não é coisa que o GCL inventou, não. São dados. São dados que tá aqui, ó. Outra coisa que eu deixei de passar aqui em branco, que não posso deixar passar em branco. Ó, olha o que enfatiza aqui. Vou enfatizar. Também uma condição aditiva. Também o Estado é responsável por percentual considerável nas exportações brasileiras. Também. Não é pouca coisa. Isso aqui é um estudo que eu fiz, torno a repetir novamente, grosseiro, básico. Eu não tenho escolaridade superior, nível superior não tenho. Eu sou, intelectualmente falando, não sou o cara mais preparado para cobrar dos poderes público. Quando eu falo poderes, eu falo desses 3 poderes que a gente tem aqui, que são responsáveis, que elegem, que eles, como é que eu posso explicar, eles governam o Estado, são líderes do Estado. Nosso Senhor grandíssimo governador. Então, são dados de um estudo que eu faço, que estou estudando, e que pode abrir os olhos de vocês para muita coisa, principalmente na hora de votar. Eu não quero entrar nesse mérito da votação, porque eu acho que todo cidadão tem direito e pleno dever de votar em quem ele quiser. Mas, meu irmão, pensa bem em quem você vai votar por conta disso aqui.
Porque ele vai botar a mão nessa riqueza aqui. Tá? Nessa riqueza aqui. Se eu parar para pesquisar para vocês aqui, tá? Quanto que São João de Meriti arrecada? Quanto que o município do Rio de Janeiro arrecada? Quanto que Cidade de Volta Redonda arrecada? Valença, Paracambi, Barra do Piraí, Vassoura, Resende, região dos Lagos, Baixada Fluminense em peso. Se eu parar para vocês, que é Macaé, Itaboraí, por aí vai. Se eu parar para vocês, para fazer cada região aqui, vocês vão ter noção do bolo de dinheiro que a gente tem. Como é que a gente vai no Hospital Público Salgado Filho, que é na minha localidade perto onde eu moro, você às vezes não tem gases, você não tem dipirona, você não tem médico. Explica isso. Só me explica isso. Eu não tô indo pra Baixada, não. Tá? Eu tô indo pro hospital, numa região metropolitana central. Tá? Eu não tô indo pra região metropolitana, não. Que eu expliquei pra vocês aí a diferença. E a gente passa isso. O que a gente quer. Mas dá pra melhorar. A gente não tem que ser expert em tudo na vida, mas um pouquinho de nada, pouquinho, 0,1% de conhecimento a gente devemos ter, para que a gente não possamos ser enganados por pessoas maliciosas, maldosas, que querem tomar da gente o nosso pequeno direito de conhecimento. Até isso eles querem tirar de você, o conhecimento. Isso aí já é desde Brasil colônia. É assim, nosso Marquês de Pombal, que não fale, né? Então, meus amigos, eu deixo esse vídeo para vocês. Eu vou voltar a estudar, a melhor coisa que eu faço. Eu só quis compartilhar com vocês esse conhecimento. Peço desculpa novamente pela forma grotesca que foi falado, pela falta de conhecimento, mas pelo menos que ajudou você a abrir um pouco seus olhos, e você que com certeza deve ter muito mais condições e conhecimento do que eu, possa abranger melhor isso aqui, esses dados que eu dei para você, e cobrar das autoridades competentes, cobrar delas o básico, que é saúde, educação, comprometimento, palavra, amor ao estado do Rio de Janeiro, que é um estado lindo. É isso, tá bom? Fique com Deus e um forte abraço. Que Papai do Céu possa nos abençoar. Só Papai do Céu mesmo, infelizmente.